Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física Moderna e hoje vamos comentar sobre a expansão do comportamento dual da luz, que já foi estudado anteriormente, e vamos ver hoje que esse comportamento dual, esse comportamento onda-partícula, ele pode ser estendido à matéria também. Víamos até então que apenas os fótons tinham esse comportamento, mas vamos ver na aula de hoje que isso pode ser estendido para a matéria, e todo esse arcabouço teórico que a gente discutir agora, ele vai ser a base para a formação da mecânica quântica, certo? Então a aula de hoje é ondas de matéria. Muito bem, então acompanhem e vamos lá. Onda de matéria, a ideia surgiu da expansão do comportamento dual da luz para a matéria. A ideia é a seguinte: se a luz ela tem um comportamento dual, quer dizer, se a luz ela pode se comportar como onda e partícula, né? Por que não uma partícula também não pode ter um comportamento dual? Quer dizer, procura-se uma simetria no comportamento da natureza. Se a onda pode se comportar como uma partícula, por que uma partícula, no caso uma partícula, uma matéria, não pode se comportar como uma onda? Então esse questionamento foi feito pelo cientista francês Louis de Broglie. Está aqui a foto do de Broglie, tirado da Wikipédia. Ele é francês, nascido em 15 de agosto de 1892, então veja que ele também é contemporâneo do início do século passado, e ele morreu em 87, ele morreu recentemente, em 1987, com 94 anos, e ele foi laureado com o Nobel de Física de 29. O que o de Broglie fez foi propor inicialmente para elétrons que esses elétrons de momento linear P, eles também possuem um comprimento de onda associado, que ele chamou de comprimento de onda de de Broglie, e esse comprimento de onda é dado pela expressão H sobre P, onde H é a constante de Planck e P é o momento linear da partícula, no caso do elétron, que vale massa vezes a velocidade. Então de Broglie ele estendeu a ideia de dualidade. Ele falou, olha, se o fóton, que a princípio imaginava-se ser uma onda, ele também pode ser uma partícula com um momento linear bem definido, por que não a partícula também não pode ser interpretada como uma onda que tem um comprimento linear, que tem um comprimento de onda também bem definido, que ele chamou de comprimento de onda de de Broglie. Então, para constatar essa ideia do de Broglie, existe um experimento que foi feito com elétrons que de certa forma tenta encontrar um comportamento ondulatório para elétrons. Então imagine o experimento de Young, de fenda dupla, em que inicialmente Young jogou luz, que é uma forma de onda eletromagnética, e encontrou um padrão de interferência. Bom, se a teoria do de Broglie estiver correta e o elétron possuir um comprimento de onda associado também, se eu jogar elétrons em um experimento de fenda dupla, a princípio eles deveriam interferir. Será? Estranho você imaginar partículas interferindo entre si. Mas estamos tratando de mecânica quântica, né, senhoras e senhores? Então não é nada de muito estranho, né? Aliás, as coisas em mecânica quântica elas fogem um pouco à nossa compreensão simplória. Então precisamos acreditar que tudo é possível. E de fato, se você colocar a chapa reveladora durante um curto intervalo de tempo no experimento de fenda dupla com elétron, o que observa-se são pontos brancos, que provavelmente são os locais em que o elétron incidiu. E veja que esses pontos brancos são aleatoriamente distribuídos de início, para uma curta exibição.
Se eu manter o experimento por mais tempo, quer dizer, se eu injetar mais elétrons, vejam que aquela distribuição ela passa a ser uma distribuição não tão uniforme assim. Parece existir um padrão de concentração das partículas, quer dizer, os elétrons a princípio não são tão aleatórios assim. Eles são aleatórios, mas eles têm um padrão de distribuição bem definido. E se eu colocar por um tempo ainda mais longo, bastante tempo, para jogar bastante elétrons, aí conseguimos perceber que de fato os elétrons eles têm um comportamento aleatório, mas eles seguem uma distribuição padronizada de probabilidades. E essa distribuição de probabilidades ela tem o formato de um padrão de interferência de ondas eletromagnéticas. Então, de fato, o que aconteceu com os elétrons foi a mesma coisa que aconteceu com o experimento do fóton único. Estão lembrados? Se você jogar um fóton único no experimento de fenda dupla, nós verificamos que a um curto espaço de tempo você vê pontos aleatoriamente distribuídos e à medida que o tempo de exposição vai aumentando, verifica-se que esses pontos eles têm um padrão de distribuição que segue a um padrão de interferência. Então, os elétrons têm um comportamento aleatório, mas esse comportamento aleatório é regido por uma função de onda. A mesma coisa acontece com partículas, acontece com elétrons, nesse caso desse experimento. A mesma coisa acontece com elétrons. O elétron, se você joga o elétron no experimento de fenda dupla, ele não se comporta como uma partícula clássica. Ele tem uma posição, ele tem uma região provável de ser encontrada, e essa região provável de ser encontrada, ela é regida por um comportamento ondulatório, né? Se a gente observar aqui a chapa reveladora para o longo intervalo de exposição, vimos que essa região mais clara é a região mais provável do elétron se chocar com a placa. É a região mais provável. E essa região mais provável ela pode ser obtida a partir de um cálculo de interferência de ondas. Então veja que estamos chegando a um comportamento um pouco mais esclarecido. Não existe mais trajetória no mundo quântico, existem regiões de probabilidade, e essas regiões de probabilidade elas são regidas, são dominadas por um comportamento ondulatório, certo? Então essa ideia que eu estou tentando passar para vocês é que está por trás do comportamento dual, que até então só acontecia para fótons, a gente acabou de ver que também acontecem para elétrons, e posteriormente foi visto que também acontece para prótons, nêutrons e íons. Aí fica uma questão agora para a gente discutir. Sabemos que o mundo é formado de partículas quânticas, mas o mundo se você pegar uma bola de futebol e der um chute no gol, você não vê a bola seguindo um padrão de interferência. A bola segue uma trajetória clássica, mas a bola é constituída de partículas quânticas, e suas partículas quânticas, por sua vez, têm um comportamento dual. Ou seja, o que separa o mundo quântico do mundo clássico? Já que tudo é feito do mesmo material, né? Essa é a grande questão que a gente vai discutir agora. Bom, para poder entender essa separação, eu coloquei dois exemplos aqui, tá? Bola de beisebol, né, arremessada a uma velocidade de 10 metros por segundo, e os senhores sabem que equivale a 36 km por hora. Vamos calcular aqui o comprimento de onda de de Broglie, e aí calculando, né, para uma massa típica de bola de beisebol, encontramos 6,6 vezes 10 a menos 35 metros. E isso equivale a 6,6 vezes 10 a menos 25 angstroms. O angstrom é a dimensão média do raio atômico do átomo. Então, o comprimento de onda de de Broglie de uma bola de beisebol é extremamente pequeno. Quer dizer, você nem consegue, né? Não tem nem instrumento de medida suficiente, tão pequeno que é.
Se eu pegar agora um elétron com energia cinética de 100 eletronvolts, o comprimento de onda de de Broglie dá 1,2 vezes 10 a menos 10 metros, que equivale a 1,2 angstroms. 1,2 angstroms já é uma medida, né, da média do raio atômico, e é um valor extremamente maior, olha só, do que o comprimento de onda de Broglie de uma bola de beisebol. A bola de beisebol representa aqui para a gente o nosso mundo clássico e o elétron representa o mundo quântico. Vejam a principal diferença entre eles. O comprimento de onda da bola de beisebol é imensamente pequeno comparado ao comprimento de onda do elétron. O que isso tem a ver? Se vocês lembrarem de Física 4, vocês vão ver que para que o efeito de difração seja perceptível, para que o efeito de difração seja considerável, é preciso que a dimensão do experimento de Young, quer dizer, a dimensão da fenda do experimento de Young, seja da ordem do comprimento de onda, da onda que está sendo incidida nele. Então, se eu jogo luz no experimento de Young, né, luz no vermelho, por exemplo, que na ordem dos nanômetros, a largura da fenda tem que estar na ordem dos nanômetros, que é 10 a menos 9 metros. Certo? Então, somente com esse tamanho, né, de abertura de fenda na ordem do comprimento de onda é que você percebe a onda difratando, e a onda difratando, por sua vez, ela gera um padrão de interferência. Então, a princípio, o experimento de Young só consegue perceber o comportamento ondulatório se a dimensão da fenda for da ordem do comprimento de onda da luz que está sendo incidida. Ora, a princípio é possível construir uma rede de difração para elétrons, né? Se você considera uma rede cristalina de material cristalino, a distância entre os átomos da rede de difração, desse material, é da ordem de angstroms. Você conseguiria criar aí um padrão de difração e, por sua vez, um padrão de interferência e medir o comportamento ondulatório dos elétrons. Agora, de uma bola de beisebol, como é que você faria uma bola de beisebol atravessar uma fenda de 10 a 25 angstroms? Não tem como. Então, se você joga uma bola de beisebol, sei lá, numa porta, a porta tem um comprimento na ordem de metros, enquanto que o comprimento de onda da bola de beisebol é imensamente menor do que o comprimento da porta. E se a gente lembrar de Física 4, quando a onda ela tem um comprimento de onda muito menor do que a dimensão do objeto, você praticamente não percebe a difração. É como se a onda andasse em linha reta. Então, por isso que no mundo clássico não percebemos efeitos ondulatórios de partícula, porque o comprimento de onda das partículas macroscópicas, digamos assim, elas são infinitamente pequenas. Tá certo, gente? Isso basicamente é o que separa o mundo quântico do mundo clássico, de acordo com essa teoria de de Broglie do comprimento de onda. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Acho que isso, de certa forma, encerra essa segunda unidade. Lembre-se que tem muito mais outras coisas que vocês podem ler, vocês podem pesquisar na internet. Isso aqui é só o básico, só o mínimo que vocês precisam saber, só para dar o start mesmo do estudo de vocês. Mas procurem não ficar só nessa discussão, porque é uma discussão rica e complexa ao mesmo tempo. Procurem matéria na internet, vídeos, tirem dúvidas na plataforma, que a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas, tá certo? Então é isso aí, até a próxima, galera, e fui!